como o sopro de um vento que passa rápido. Meu irmão, minha irmã, veja bem, já estamos no 7º dia da novena em honra ao Divino Espírito Santo. Estamos fazendo essa caminhada, cujo propósito é, de maneira muito simples, singela, nos unirmos cada vez mais ao Divino Espírito Santo. Alimentar no nosso coração a intimidade com o Espírito, a docilidade à sua voz e, por consequência, a obediência às suas inspirações ao nosso coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 7º dia da novena em honra ao Divino Espírito Santo. É um desejo enorme do nosso coração que esta novena seja para você e para sua família um tempo e um espaço de espiritualidade profunda. É o nosso desejo que você, através desses dias em que estamos rezando juntos, faça uma experiência do amor de Deus, de perceber que a simplicidade do Espírito Santo está no nosso dia a dia. Deus é Deus, onipotente, poderoso. Sim, Ele é tudo, mas Ele é presente. Jesus, Emanuel, Deus conosco, nos deu o Espírito Santo para continuar sempre conosco. Lembra do que Jesus diz no Evangelho? É preciso que eu vá, para que venha o outro defensor, e Ele permaneça com vocês até o fim dos tempos. O Espírito Santo é o grande presente de Deus que se dá a nós. Mas nós precisamos entender como Ele age no nosso coração e na nossa vida. Por isso esta novena, para que rezando, colocando as nossas intenções, pensando no Espírito, nós estejamos cada vez mais perto dEle, para bem vivermos o caminho que Deus quer para nós. Que nessa vida é curto, mas que nos prepara para a eternidade. Assim nós começamos o 7º dia da novena ao Divino Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, e nesse 7º dia da novena em honra ao Divino Espírito Santo, nós contamos com uma intercessão mas muito mais do que especial. Porque é um santo que nós vimos com os nossos olhos. É um santo que nós acompanhamos, esteve aqui no Brasil pelo menos umas 2 vezes. É um santo que nós vimos o seu sofrimento, mas vimos também o seu amor a Deus e à igreja. Sabe de quem eu estou falando? São João Paulo II. Hoje nós contamos com a presença da sua relíquia em 1º grau aqui entre nós, no 7º dia da novena ao Divino Espírito Santo. Por isso, com muita fé e alegria do coração de termos conhecido esse santo homem, digamos juntos: São João Paulo II, rogai por nós. Vamos partilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos rezar com João, Evangelho de João, segundo João, capítulo 17, versículos de 20 a 23. João, capítulo 17, versículos de 20 a 23. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o grande sonho de Jesus Cristo em relação a cada um de nós. Vivemos a unidade como Ele, o Pai e o Espírito Santo vivem. Mas vamos entender uma coisa importante. Ser um não significa ser igual. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua individualidade. E é a soma de tudo isso que faz a
unidade. Não é o fato de nós sermos iguais, pensarmos iguais, queremos iguais, caminharmos juntos iguais. Não, isso não é unidade. A unidade, ela acontece quando eu dou o melhor de mim, daquilo que só eu tenho, que somado com aquilo que o outro dá e que só o outro tem, faz uma unidade perfeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes uma das grandes dificuldades nos relacionamentos familiares, conjugais e até em amizades é a gente achar que o outro tem que ser igual a gente. Fazer do jeito que a gente pensa, desejar a mesma coisa, isso nunca vai acontecer. E quando Deus coloca as diferenças em nós, é esse cuidado que Deus teve, para que cada um na sua individualidade ofereça para o outro aquilo que há de melhor em si. Raciocina comigo. Por que eu ofereceria o meu melhor de mim se o melhor de mim fosse igual ao seu? Não tem porquê. Não tem por que haver oferta, não tem por que haver renúncia, não tem por que haver acolhida, não haveria unidade. Meus irmãos, o ideal de Deus para nós, para que nós sejamos um, como Jesus, o Pai e o Espírito são um, acontece de uma única forma, quando o amor está presente no seio dos nossos relacionamentos. Porque o amor é que faz a gente reconhecer o que o outro tem de melhor e aquilo que eu preciso receber dele. Nós estamos no antepenúltimo dia da novena ao Divino Espírito Santo. E olha o convite que o Espírito Santo faz a você hoje, sobretudo para a sua família. Sejam um. E que o laço da unidade entre vocês, na casa de vocês, na família de vocês, seja o amor incondicional que Jesus Cristo deu a nós e que Ele quer que nós vivamos uns com os outros. Lembra de Jesus? Eis que eu vos dou um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pense um pouquinho no seu coração. O que falta para que você e a sua família sejam um? Um como Jesus assim deseja que vocês sejam. Peça ao Espírito Santo. Feche um pouquinho os seus olhos se você puder e permita que o Espírito Santo, que é o revelador da verdade, traga agora até vocês o que vocês precisam viver como uma família que vive a unidade de Deus. Reze e confie. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Chegou o momento de nós rezarmos o terço do Divino Espírito Santo. Lembrando que é exatamente o momento em que você coloca suas intenções. Através desse terço simples e singelo, nós recolhemos todas as intenções que vocês apresentam e juntos apresentamos a Deus pela ação do Espírito Santo. Hoje lembra que no Evangelho Jesus disse: Pai, rogo por eles para que eles sejam um como nós, eu e tu somos um. É o sonho de Deus, a unidade dos seus filhos amados, seus filhos redimidos. Rezemos com muita confiança o terço ao Divino Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Homenagem à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, filha admirável de Deus Pai, o nosso Criador, convosco nós o louvamos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe admirável de Deus Filho, nosso Salvador, convosco nós o louvamos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, esposa admirável do Divino Espírito Santo, nosso santificador, a quem estamos devotando esta novena. Convosco nós o louvamos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta primeira dezena do terço ao Divino Espírito Santo, hoje que nós estamos rezando o sonho que Deus tem da unidade entre os seus filhos, nós queremos, lembrando que estamos contando com a intercessão de São João Paulo II, queremos pedir a esse santo que tanto lutou pela unidade da igreja, viajou o mundo inteiro anunciando o evangelho da unidade, o evangelho da paz, São João da paz, que ele possa interceder pela unidade na nossa família, na nossa casa, no lugar onde trabalhamos, na igreja, na nossa comunidade. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nessa segunda dezena, para que a unidade aconteça, nós precisamos participar dela. Deus não faz nada sozinho, Ele conta com o ser humano. Então quero rezar agora pedindo ao Espírito Santo que Ele nos mostre toda a bondade que existe do nosso coração para nós mesmos. Eu e você precisamos conhecer o que há de bom dentro de nós. Porque às vezes o mundo só aponta o que há de ruim, os nossos defeitos, os nossos pecados. Mas meu irmão, pode ter a certeza absoluta, minha irmã, dentro do seu coração existe muito mais coisas boas do que ruins. As ruins entraram pela história de vida que nós vivemos. Então rezemos agora para que o Espírito Santo nos ilumine e mostre tudo de bom que existe dentro do nosso coração. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nessa terceira dezena do terço ao Divino Espírito Santo, vamos rezar agora pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de termos nosso olhar modificado para com o outro. Às vezes a unidade não acontece porque a gente já olha o outro com uma certa resistência, com um certo preconceito. Às vezes a gente nem conheceu a pessoa, mas a gente já olha, bate o olho e fala: não gostei. Quando na verdade ali está um tesouro a ser descoberto. Nem sempre as aparências dizem daquilo que existe dentro da pessoa. Lembra do que Jesus fala no Evangelho? Nós pensamos como os homens, mas devemos pensar como Deus. Os homens olham as aparências, Deus vê o que está dentro do coração. Pensamos que o Senhor nos ensina a olhar o outro como Ele nos olha. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Vinde, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Quarta dezena do terço do Divino Espírito Santo. Vamos rezar pelas nossas famílias. Que às vezes a gente luta tanto pela unidade na comunidade, nas nossas pastorais, nos movimentos, quando na verdade é a nossa família que precisa da nossa luta pela unidade. E nesse sentido, o perdão precisa acontecer, a renúncia, o silêncio quando muitas vezes a nossa boca fala o que não devia, o saber escutar, o saber olhar os nossos, que é com eles que nós estamos construindo a nossa história. Nós não construímos a nossa história com os outros lá da rua, com os outros da televisão, é com quem mora conosco, aquele que se senta à mesa conosco para almoçar, para tomar um café, aquele que sabe quando estamos chorando, quando estamos felizes. Peçamos a unidade na nossa família. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Última dezena do terço ao Divino Espírito Santo. Se estamos rezando pela unidade, lembrando do São João Paulo II, o Papa da Paz, o Papa promotor da paz, vamos rezar pelas nações, vamos rezar pelos países que estão em guerra, vamos rezar pela nossa nação brasileira, vamos rezar por todos os povos que estão sofrendo. Aqui no Brasil acabamos de ver a tragédia do Rio Grande do Sul, tantas famílias sofrendo perdas dos seus entes queridos, dos seus bens materiais, que eles nunca percam a esperança e a fé em Deus. Às vezes fazer unidade é isso, é tomar a dor do nosso irmão que está lá longe e trazê-la na oração e sentir a dor que ele sente, para que na nossa oração nós clamemos ao Senhor por aqueles que sofrem. Rezemos por todos os que sofrem no mundo, pelos pecadores, pelos desesperados, pelos descrentes. Peçamos a unidade entre nós. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Que alegria poder rezar o terço com você. Olha, antepenúltimo terço da nossa novena. Está quase acabando. Mas o importante é que nós tivemos hoje rezando e foi uma maravilha. Muito obrigado, viu? Pela sua presença, pela sua companhia. Obrigado por você compartilhar esse terço, essa novena com seus amigos e parentes. Que bom, leve mesmo para muitas pessoas que precisam rezar conosco, ou rezar sozinho lá no cantinho dela, no horário que ela pode, mas abrindo-se ao Espírito Santo. Prepare-se, porque daqui a um pouquinho é a hora do momento, o momento e a hora da bênção. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Chegamos ao final desse 7º dia da nossa novena ao Divino Espírito Santo e é claro, é o momento de nós recebermos a bênção pela intercessão dele, São João Paulo II. Olha que bênção, olha que graça. A visita de São João Paulo II na sua casa agora, através das imagens dessa relíquia. Que você possa se sentir agraciado neste momento. Por isso eu peço a você, apresente agora a bênção que você precisa, a bênção que a sua família está precisando. Lembra, o defensor da família, da juventude, o promotor da paz, intercederá por você. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha Mãe da Igreja, São José, seu castíssimo esposo, São João Paulo II, o nosso homenageado, nosso convidado de hoje. Desça sobre vós, sobre a vossa família e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Na alegria de estarmos mais uma vez juntos na novena ao Divino Espírito Santo, eu quero convidar você amanhã, penúltimo dia da novena. Não perca, porque muitas bênçãos o Senhor tem para derramar sobre nós. E aquele convitinho de sempre, envie, compartilhe, curta, passe essa novena para tantos quantos precisam ouvir uma palavra de esperança e de paz. Até amanhã, no penúltimo dia da nossa novena ao Divino Espírito Santo. Fique em paz.